O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, Johanna, tudo bem? Ótimo, que bom estar com você novamente aqui, é Muito sempre bom. Um prazer. Então vamos dar início às nossas transmissões. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui juntos a todos, amigos do Centro Espírita Zilda Gama. Um nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos bons espíritos, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Verúcia trará como tema o futuro e o nada, do livro O Céu e o Inferno. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. A sala é sua, Verúcia, tá? Boa noite, então. Opa! Boa noite a todos. Como o Johanna já me apresentou, me chamo Verúcia, do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Bento Gonçalves. Vou compartilhar uma tela, então, para que nós possamos visualizar juntos os slides aqui sobre esse livro, que é O Céu e o Inferno. Especificamente desse capítulo, como o Johanna falou, o futuro e o nada. Hoje é um dia bastante especial, posso dizer assim, e essa temática também veio a cair de uma forma bastante importante. Hoje eu perdi, ou devolvi, né? Devolvemos, eu e a minha família, para o mundo espiritual, a minha avó, com 94 anos. Ela teve uma vida de muitas batalhas, venceu todas, e hoje, então, nós nos despedimos dela. Ela é uma pessoa, foi uma pessoa que viveu nessa sua encarnação a fé católica, teve vários filhos e sempre transmitiu a todos esta fé que ela trazia, então, no seu coração, as suas preces por toda a família, a sua confiança em Deus nos momentos difíceis e a certeza, né, de que nós sempre tivemos o amparo divino em todos os momentos da nossa existência. Então, lembro aqui dessa passagem dela e começo contando isso para vocês, compartilhando essa minha vivência do dia, porque se não fosse essa fé, né, que as nossas famílias muitas vezes nos transmitem, mesmo que não seja a fé raciocinada com a qual nós temos contato, nós que estudamos a doutrina espírita, nós de alguma forma somos conformados e consolados, porque acreditamos na individualidade do espírito. E é disso que trata esse capítulo, né, 1 do livro O Céu e o Inferno, sobre o futuro e o nada. Na verdade, sobre a refutação de que, após a nossa passagem aqui por esse planeta, nós não nos tornaremos nada. Nós deixaremos de existir
completamente, ou voltaremos a fazer parte do todo universal, ou voltaremos, né, a fazer parte de alguma outra coisa que nos tire a individualidade do nosso espírito, que nos desagregue das nossas conquistas encarnatórias. Vamos fazer a leitura desse capítulo e vamos comentando, então, cada parágrafo, que a gente possa saborear essas informações, né? E Allan Kardec começa esse capítulo, então, refletindo da seguinte forma: vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é concreto. E morremos, o que não é menos certo. Então, vivemos, pensamos, né, agimos, nós fazemos coisas, e é certo que um dia nós vamos morrer, né? Nós vamos deixar esta encarnação, nós vamos deixar esse corpo. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal é a alternativa para sempre ou para nunca mais. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado, sem volta. Vale bem a pena pensar sobre isso. Então, aqui ele traz as reflexões que muitas pessoas ainda fazem, né, a respeito do que virá após a morte do corpo físico. No que nós vamos nos transformar? Nós vamos para um lugar melhor? Nós vamos para um lugar pior? Todos vamos para o mesmo lugar? Cada um vai para um lugar diferenciado? Vamos para o céu? Vamos para o inferno? Conforme, né, pregam algumas religiões. O que será de nós enquanto indivíduos? Nós seguiremos a nossa existência? E começa então as respostas. Todo homem sente a necessidade de viver, de aproveitar a vida, de amar, de ser feliz. Isso é fato. A uma pessoa que sabe que está para morrer, diga-se que ela ainda viverá ou que a sua hora foi postergada. Diga-se, sobretudo, que ela será mais feliz do que nunca e seu coração vibrará de alegria. Isso seria o esperado. Se nós sabermos que vamos morrer e vamos para um lugar melhor, seria esperado que nós nos alegrássemos com isso, né? E a morte não nos causaria medo, temor ou qualquer outro tipo de sentimento negativo. Mas de que serviriam tais aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse desfazê-las? Poderia Deus, cuja bondade se revela por uma solicitude tão constante, até mesmo com o menor dos insetos, lançar à terra a criatura de sua predileção unicamente para fazê-la sofrer, sem possibilidade de compensação, sem nem mesmo lhe dar o tempo de desfrutar, ainda que fosse por algumas horas? Não seria um engodo dotar o homem de desejos que jamais devessem se materializar? Um absurdo fazê-lo nascer para a dor e lançá-lo em seguida no nada? Porque se essa for a nossa crença, que nós só vivemos desta vez, qual seria o objetivo de nós enfrentarmos tantas batalhas nessa nossa existência? Por que a vida é tão difícil se nós nascemos, né, assim, como uma página em branco, sem encarnações anteriores, e ao morrermos também nos desintegraríamos de alguma forma enquanto individualidade, e tudo que vivenciamos de nada mais serviria. Qual seria a justiça divina nisso? Aonde estaria contida a bondade divina se assim fosse? Né? Porque Jesus mesmo nos disse: olhai os pássaros do céu, observai os lírios do campo, eles sempre são assistidos, eles sempre contam com a providência divina.
Imaginemos nós, então, né, que somos criaturas pensantes, somos seres superiores da criação quando nos comparamos aos vegetais, às criaturas do reino animal. Então, Deus nos criaria para o sofrimento e ficaríamos desassistidos para todo sempre ou desapareceríamos? Quando nós raciocinamos sobre isso, não parece lógico que isso possa estar de acordo com aquele Deus que nós acreditamos que é infinitamente bom, justo e misericordioso. E se isso não faz jus ao Deus que nós cremos, que nós conhecemos, então fica tudo muito confuso. E essa confusão leva muitas pessoas à descrença, às teorias materialistas, às teorias do todo universal, as teorias panteístas, que são teorias que não valorizam a individualidade do ser. Então, há algo mais desesperador do que a ideia da destruição absoluta? Tudo que nós vivemos, não somente os nossos sofrimentos, porque nós temos também inúmeros momentos de alegria na nossa encarnação, nós temos muitas pessoas pelas quais nós desenvolvemos afetos profundos, relações extremamente amorosas. Então, tudo isso se desperdiçaria, né? As afeições sagradas, a inteligência que nós vamos desenvolvendo, nós estudamos com as experienciações, com o nosso interesse, o progresso da humanidade, quando nós olhamos, né, os avanços tecnológicos, as nossas condições de vida, a própria medicina, que vai evoluindo sempre. O conhecimento laboriosamente adquirido, tudo seria desfeito, tudo seria perdido. Então, qual a necessidade que haveria do esforço para nos tornarmos melhores? Se tudo isso fosse desaparecer com a morte do nosso corpo. Ou, né, como essa teoria diz, com a nossa morte. Para reprimir, por que nós precisaríamos, então, reprimir as nossas paixões, né? Para enriquecer o nosso espírito, tentando não estar tão vinculados ao materialismo. Se daí nós não devemos colher fruto algum, sobretudo ante a ideia de que amanhã talvez isso não servirá mais para nada. Para que serviria, né, o nosso sacrifício, a nossa vigilância, a nossa obediência às leis divinas que estão na nossa consciência, a nossa tentativa de sermos melhores a cada dia, de praticarmos o bem cada vez mais fraternalmente. Então, para que seria tudo isso se nós tivéssemos um fim absoluto? Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do selvagem, que vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspirações com relação ao futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. Né? Algo nos diz intuitivamente que não é possível que tudo se termine com a nossa morte, com a morte do corpo físico, que o nada absoluto se apresente para nós. Tanto que a grande maioria de nós crê sim na sobrevivência da alma. Independente da sua fé religiosa ou do que as pessoas pensem que vai acontecer com a nossa alma que sobrevive à morte do corpo físico, essa crença existe, exceto para aqueles, né, que são estritamente materialistas, que de fato creem no nada porque ainda não despertaram ou negam por algum motivo essa sua intuição. Pela crença no nada, o homem inevitavelmente concentra seu pensamento na vida presente. Não haveria, com efeito, por que se preocupar com um futuro do qual nada se espera.
Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. O incrédulo é, portanto, coerente quando chega à conclusão: desfrutemos enquanto aqui estamos. Desfrutamos o máximo possível, pois depois de nós, tudo estará acabado. Então, gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo durará, assim como esta outra, bem mais grave, aliás, para a sociedade, né? Essa outra que a gente vai ver posteriormente. Então, nós acharmos que somente o presente existe nos leva a uma conduta ainda mais egoísta. Aquilo que nós sabemos que é justamente aquilo que nos leva à condição de espíritos ainda infelizes. Como os próprios espíritos disseram a Kardec no Livro dos Espíritos, né? O egoísmo é a grande chaga da humanidade. É a vicissitude que nós devemos combater grandemente na nossa existência. Então, nos tornarmos mais fraternos, mais caridosos, menos orgulhosos, mais humildes. A luta é justamente para combater isso. Mas então, para que lutar se tudo vai acabar? Então, vivamos o presente, né? Aproveitemos aquilo que a matéria nos proporciona, se somos pessoas que cremos no nada. Só que sabemos que não é assim. Então, né, desfrutemos, não importa, quem crê no nada vai desfrutar, não importa a custa de quem, vai ser aquela vida cada um por si, né? A felicidade cá embaixo vai ser do mais astuto, do mais esperto. E se o escrúpulo religioso restringe a ação de alguns, que freio terão aqueles que em nada creem? Então, aqueles que creem em Deus, que creem, né, no pecado, que creem nas teorias, muitas vezes, das igrejas, eles têm algum freio para esse seu egoísmo, para essa condição de vida totalmente deturpada e materialista. Mas os que assim não creem, não tem porquê, né, não viver nessa cultura hedonista da busca do prazer imediato e constante, independente do mal que fizer a outrem. Se tá bem para mim, tá tudo certo, né? O outro que vai buscar da forma que conseguir o prazer e a satisfação para a vida dele. Então, para estes que creem no nada, né, e numa vida hedonista, a lei humana somente alcança os tolos e por isso dedicam seu talento a maneiras de dela se esquivarem. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do neantismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, alicerce das relações sociais. Então, aqui o neantismo, né, segundo o editor dessa versão do livro Céu e Inferno, traduzido pelo Emmanuel, ele diz o quê? Né? Que o neantismo é a ideia da metafísica do nada. E essa filosofia, então, do neantismo é vivida pelas pessoas que têm essa crença. Então, não tem nenhuma lei moral ou direito natural, né, de acordo com as leis divinas. Não existe a existência após a morte, não precisamos temer nada, nem esperar nada. E as escolhas que fazemos, então, estão totalmente reguladas pela nossa intuição de satisfação imediata, consagrando, então, toda e qualquer postura egoísta. Nós que somos espíritas, então, sabemos, né, que essa cultura hedonista, ela é totalmente contrária à cultura, à filosofia de amor, à doutrina de amor que nos foi trazida pelo Cristo quando esteve entre nós, que nos revelou a lei maior, que é a lei do amor, do amai-vos uns aos outros, assim como Deus nos amou, de amar ao próximo como a ti mesmo. E isso tem uma consequência benéfica na nossa vida que nós vamos entender com o passar aqui dos nossos slides. Mas, primeiramente, vamos entender como é a vida daqueles que não creem ainda, né, nessa
continuidade do espírito após a morte do corpo físico. Então, suponhamos que por alguma razão qualquer, todo um povo tenha certeza de que em 8 dias, em um mês ou mesmo em um ano, ele será aniquilado e dele nenhum vestígio restará. Depois de seu fim, que nenhum indivíduo sobreviverá. O que fará esse povo durante o tempo que lhe resta? Trabalhará por sua melhora ou por sua instrução? Se ele sabe que vai acabar, que o mundo vai acabar, que a sua vida vai acabar e que nada restará. É muito provável que não, né? Então, essas pessoas, elas esforçar-se-ão para viver? Elas respeitarão os direitos, os bens e a vida dos seus semelhantes? Se não tem um objetivo para isso? Submeter-se às leis, a uma autoridade qualquer, mesmo a mais legítima? A autoridade paterna, por exemplo? Haverá para ele um dever qualquer? Seguramente não, nos diz Kardec. Pois bem, o que não acontece em larga escala, a doutrina do neantismo realiza individualmente a cada dia. Então, essa falta de fé no futuro, na sobrevivência da alma como algo individualizado, muitas vezes, né, é o que faz com que nós tenhamos essa conduta materialista e nos desviemos totalmente da nossa condição de espíritos imortais e das nossas tarefas que transcendem a matéria, que nos elevam enquanto espíritos imortais. Porque ainda nós observamos em nós mesmos e em muitas outras pessoas que talvez ainda não tenham tido contato com uma outra fé religiosa ou com a doutrina espírita, sobretudo, que ainda vivem como se não houvesse amanhã, que praticam crimes desonrosamente e não se importam com as consequências, desde que elas tenham algum tipo de vantagem ou os seus em relação a isso. Então, normalmente são pessoas que estão ainda, né, totalmente desconectadas desses pilares que a doutrina espírita tanto nos traz. E que as outras fés religiosas também professam da sobrevivência da alma, principalmente. Então, se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, primeiro, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarronice do que incredulidade verdadeira. Mas mais dúvida do que convicção, e porque tem mais medo do nada do que desejam fazer parecer. O título de Livres Pensadores alimenta seu amor próprio. Então, aqui Kardec diz, né, que a grande maioria das pessoas que dizem acreditar no nada, provavelmente são mais fanfarrões do que incrédulos de fato, porque é algo que está inato em nós, intuitivamente. Então, lá no fundinho, todo mundo tem esta crença, né? Senão, nós ainda estaríamos vivendo na barbárie. Então, isso nos faz o quê? Mesmo sem ter uma fé concreta, praticar o bem, fazer o nosso melhor, tentar viver de acordo com as normas sociais, pelo menos, sermos pessoas de bem na sociedade, dentro daquilo que cada um acredita. E por mais que nos pareça estar tudo fora de ordem, né? Por mais que o mundo pareça estar transgredindo valores, retrocedendo até muitas vezes, nós sabemos que de fato não, que a lei é de progresso. E que existem sim muitas pessoas boas. Embora o mal ainda seja bastante barulhento. Então isso faz com que nós creiamos e sigamos, tentando ser pelo menos a cada dia pessoas melhores. Em segundo lugar, por que os completamente incrédulos são ínfima minoria? Eles sofrem a contragosto o efeito da opinião contrária e são detidos por uma força objetiva. Porém, se a incredulidade completa representar um dia a condição da maioria, a sociedade entrará em dissolução. É ao que tende a propagação desta doutrina. Então, nós sabemos que a lei é de progresso, isso não vai acontecer.
Mas se todos nós passarmos a acreditar no nada, certamente seria um recrudescimento da nossa sociedade. Nós voltaríamos, provavelmente, à vivência daquelas condutas violentas e primitivas lá dos períodos mais primórdios da humanidade. E só isso nos faz crer, né, que nós já passamos por tantos períodos evolutivos, onde a barbárie nem sequer incomodava, fazia parte da vida corriqueira das pessoas, que nós nos damos conta que nós estamos sim progredindo, apesar de todas as dificuldades que ainda enfrentamos. Então, isso nos faz confiar que sim, que a lei é de progresso e nós sermos praticantes do bem vai nos levar sim a um lugar melhor, a uma condição mais feliz e, consequentemente, com, né, essa projeção de melhora de toda a humanidade, o nosso planeta também se tornará um lugar com maior nível de felicidade e menos exposição às condições do mal. Quaisquer que sejam as suas consequências, então, se a doutrina do neantismo fosse verdadeira, aquela do nada, né, seria necessário aceitá-la, e não seriam nem teorias contrárias, nem a ideia do mal que dela adviria que poderiam impedi-la de existir. Mas nós sabemos que não é assim. Ora, não há como esconder que o ceticismo, a dúvida e a indiferença ganham mais terreno a cada dia, apesar dos esforços da religião. Isto é um fato. A gente sabe que nós nos distanciamos bastante e nos tornamos aparentemente mais materialistas, né? Isso é um fato. Kardec mesmo nos diz aqui no tempo da sua existência, quando escreveu esse livro. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque falta a religião, né? Alguma coisa para combater esta última, a incredulidade. De tal maneira que, se a religião permanecer inerte, após um tempo estará inexoravelmente ultrapassada. Então, aqui Kardec questiona, né, as religiões. Se as religiões pregam que, não pregam a cultura do neantismo, não pregam que, ao terminar a nossa existência, nós não estaremos vinculados ao nada, por que tanta gente ainda incrédula? Por que tantos céticos ainda? E por que tanta gente afastada do bem, das leis divinas, das leis que sustentam o nosso progresso quando nós caminhamos em direção a ela? E aqui ele questiona, então, que provavelmente essas religiões aí não estão mais dando conta da evolução intelectual que as pessoas obtiveram com o passar do tempo, com as suas diversas encarnações. Embora algumas doutrinas não creiam, né, na reencarnação. Então, não faz mais sentido, a grande maioria das pessoas, elas não creem na reencarnação, mas elas também não creem no nada. Então, elas acabam ficando o quê? Perdidas. E afoitas por viver o momento presente, as condições únicas exclusivamente da matéria. Então, o que falta à religião neste século de positivismo, né? Aquela doutrina do ver para crer, né? Da certificação da ciência, em que se quer compreender antes de crer. É a sensação de suas ideias por fatos concretos. É também a concordância de certas concepções com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. É neste estado de coisas, então, que o Espiritismo vem opor uma barreira à invasão da incredulidade. Não somente pela visão dos perigos que ela engendra, mas pelos fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Então, nós sabemos que a ciência materialista, ela ainda não conseguiu comprovar de fato, como algumas pessoas esperam, a existência da alma,
a pluralidade dos mundos, né, habitados. Então, enfim, todos esses, né, pilares, a comunicabilidade dos espíritos, embora nós saibamos que a ciência espírita, sim, nos traz inúmeros relatos e comprovações disso. Houve um período, inclusive, né, onde a ciência estava bastante equiparada e interessada em estudar os fenômenos espirituais. Até o ponto que o orgulho, o egoísmo humano fizeram o quê? Dissociaram ciência e religião. Então, todos esses estudos que nós sabemos da psicologia, de outros expoentes também, até da época de Allan Kardec, que levavam a sério, né, os estudos da mediunidade, da materialização de espíritos, eram vistos e marginalizados pela ciência materialista tradicional. E isso acabou, então, afastando os cientistas destas pesquisas, muito poucos seguiram. E ciência e religião, então, ficaram totalmente distintas, o que aumentou o ceticismo e a incredulidade, então, das pessoas referentes às coisas do espírito, da sobrevivência da alma, da individualidade do indivíduo enquanto espírito imortal. Então, sem dúvida, cada um é livre para acreditar em alguma coisa ou não acreditar em nada. Nós temos essa liberdade, nós sabemos disso, né? Nós podemos optar. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito do povo, sobretudo entre a juventude, a ideia da negação do futuro, apoiando-se em sua posição superior e em seu conhecimento, plantam as sementes da perturbação e da destruição da sociedade, incorrendo numa grande responsabilidade. Então, aqueles que seguem pregando a existência do nada, a cultura materialista, sobretudo levando aos jovens, né, o distanciamento dos valores existenciais, de acordo com as leis divinas, dos valores cristãos, aqueles que Jesus nos trouxe de respeito, de amor, de caridade, de justiça, de misericórdia, de perdão. Todas essas pessoas que fomentam essas teorias, que afastam os demais, né, de Deus, de Jesus, eles terão sim grande responsabilidade nisso, porque nós sabemos que as leis divinas são perfeitas. E todos nós que semeamos um dia, colheremos de acordo com as sementes que plantamos também segundo Jesus Cristo. A outra doutrina que nega ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente, fora da matéria, que é a doutrina da absorção do todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve em si, ao nascer, uma parcela desse princípio, que é a sua alma, e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Então, aqui nesse capítulo do Futuro e o Nada, Kardec discute conosco o materialismo e outras doutrinas, né, outras filosofias que negam o materialismo absoluto, mas que também ainda não estão de acordo com os princípios cristãos, com os princípios do espiritismo, com aquela fé de pensamento que nos leva a crer em algo possível e plausível, de acordo com as condições intelectuais que nós já temos de compreender. Então, uma das doutrinas que ele trouxe, que nega a doutrina materialista, mas que também não é uma doutrina consoladora e que nos estimula a sermos melhores, a nos desenvolvermos moralmente enquanto indivíduos, é essa teoria da absorção no todo universal, onde cada um de nós proveria desse todo, né, como se fosse um oceano, nós seríamos uma gotinha que saísse desse oceano, viveríamos a nossa existência, construiríamos a nossa vida, e no momento da nossa morte nós retornaríamos a esse todo universal, perdendo mais uma vez
a nossa individualidade. Então, aqui ele explica direitinho do que se trata essa doutrina da absorção no todo universal. Quando morre, essa alma volta ao ponto de origem, que é o todo, perdendo-se no infinito, como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é, sem dúvida, um passo adiante em relação ao materialismo, porque não é o fim, né? Não é o nada. Já que ela admite algo além da matéria, enquanto o outro nada admite, no caso do materialismo. Mas as consequências de ambas são as mesmas. Ser o homem mergulhado no nada ou num reservatório comum é para ele a mesma coisa, segundo Kardec. Se no primeiro caso, né, no materialismo, ele é aniquilado, no segundo ele perde a sua individualidade e é como se não existisse, e suas relações sociais estarão igualmente extintas para sempre. O essencial para o homem é a preservação do seu eu, sem o que não importa ser ou não ser. Então, se quando findar, esta minha existência, eu me tornar nada, ou eu voltar a ser parte de um todo universal, perdendo toda a minha individualidade, todos os meus conhecimentos e afetos adquiridos, também não sou motivado, né, a me melhorar. O futuro é para ele igualmente nulo, e o presente é a única coisa que lhe importa e o preocupa. Do ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é igualmente prejudicial, igualmente desesperadora, incitando ao egoísmo tanto quanto o materialismo propriamente dito. Pode-se igualmente fazer a seguinte objeção a essa doutrina. Podemos discordar também, né? E fazer essa reflexão sobre. Todas as gotas tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas. Se são tiradas do mesmo oceano, são gotas basicamente iguais, né? Ou extremamente semelhantes, como partes de um mesmo todo que são. Por que as almas extraídas do grande oceano da inteligência universal, segundo essa teoria, né, se assemelham tão pouco? Por que o gênio ao lado da estupidez? As virtudes mais sublimes ao lado dos vícios mais inóbeis? A bondade, a doçura e a mansidão ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie? Se todos nós somos pequenas partículas, pequenas gotículas, né, desse imenso mar, das mesmas águas, não teríamos propriedades idênticas e o mundo não seria habitado por pessoas, por espíritos, né, de ordem muito mais assim parelha das suas atitudes, das suas ações, dos seus comportamentos? Mas nós vemos, né, porque salta aos nossos olhos o quão diferentes são as pessoas. Mesmo se nós observarmos as suas habilidades profissionais, de pensamento, de raciocínio, até as suas condições de elevação moral ou não. Pessoas extremamente boas, que contrastam com pessoas que ainda, né, se aprazem no mal, têm prazer na prática do mal, em subjugar o seu semelhante. Então, racionalmente, não parece viável que essa seja a teoria que corresponde à justiça divina e à perfeição da sua criação, não é verdade? Como podem as partes de um todo homogêneo, parecido, né, ser tão diferentes umas das outras? Alegar-se-á que a educação modifica. Mas de onde vêm então as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independente de toda a educação e frequentemente tão pouco em consonância com o meio em que se desenvolvem? Então, aqui, se nós justificaríamos, né, essa teoria pela educação que recebemos,
Mas se somos todos pequenas partículas do mesmo todo, não seria lógico recebermos educações muito semelhantes? De pessoas que, em tese, seriam semelhantes? Mas não é o que nós vemos pessoas sendo educadas de toda forma. E mesmo recebendo, muitas vezes, boa educação, se transformarem em indivíduos nocivos à sociedade. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que nascem em berços totalmente, vamos usar a palavra indignos, né? No sentido de desorganizados, desorientados, com falta de caráter e valores, e são crianças e se tornam adultos extremamente bondosos, valorosos, contributivos à sociedade. Tem valores que parecem inatos, né? Então, isso nos faz repelir essa doutrina. Isso nos faz avaliar e pensar, não está de acordo com a bondade divina. Não pode ser assim. E nós seguimos, então, né, ou muitas pessoas seguem buscando teorias para explicar essas diferenças, muitas vezes sem encontrá-las. Então, a educação, sem dúvida alguma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Então, Kardec aqui coloca a educação moral, a educação intelectual, como sendo de grande importância na modificação das qualidades das pessoas. Mas aqui se apresenta outro problema. Quem dá à alma a educação que a faz progredir? Outras almas que, por sua origem em comum, não estariam mais adiantadas do que ela? Porque se nós voltaríamos sempre para esse mesmo todo, né? Ao fim de cada encarnação, e depois sairíamos desse mesmo todo, que seria uma média da encarnação de todo mundo que retornou, ninguém estaria à frente, nem moral, nem intelectualmente, para fazer esse progresso acontecer, para plantar as boas ideias, os avanços da ciência, por exemplo, e quanto muito os avanços morais, se todos estivéssemos nivelados segundo essa teoria. Então, e depois, aliás, né, para que essa melhora ocorra, para que tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, para que trabalhar pelo progresso da humanidade, se tudo isso deverá ser engolido e perdido no oceano do infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Porque aí, toda vez, nós iríamos recomeçar sendo a média do todo de novo. Então, não adianta nós nos sobressairmos em inteligência, intelectualidade, ou bondade, ou moral, se nós morremos, retornamos para o todo e voltamos à média novamente de todas as pessoas, né, que voltaram para esse todo. Então, isso não caberia. Valeria tanto quanto permanecermos o que somos, selvagens ou não, beber, comer, dormir tranquilamente, sem torturarmos o espírito. Por outro lado, a alma reentrando no todo universal, de onde havia saído após haver progredido durante a vida, ali coloca um elemento mais perfeito, de onde se conclui que esse todo deve, ao longo do tempo, achar-se profundamente modificado e melhorado. Então, sim, né? Com o passar do tempo, vai haver pequenas melhoras nesse todo pela contribuição individual de cada um. Mas aí perderia-se, então, todo o mérito das conquistas individuais. E para que eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor? Se eu posso aproveitar a minha vida, né, vivendo os prazeres da matéria, as alegrias aqui, que essa estada me proporciona, já que o meu amigo, meu vizinho aqui do lado, meu irmão, ele está fazendo a parte dele e ele vai contribuir também para a minha evolução, mesmo sem o meu esforço. Então, não pode estar de acordo, não é, com a justiça divina.
Como é possível, então, que dali saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Então, né, outro raciocínio aqui de Kardec. Se, por um lado, com o passar dos anos, nós iríamos melhorando, né, esse todo, e, consequentemente, sairíamos todos melhorzinhos desse todo, mas nós vemos que nem todo mundo sai melhorzinho ainda. Tem os bem ruinzinhos ainda que saem dali, né? Aqueles ainda que se comprazem no mal, os bastante ignorantes. Então, não faz com que isso seja passível de crer quando nós usarmos a razão. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade. Ser superior e distinto que tudo anima por sua vontade. Não é exatamente o panteísmo. O panteísmo propriamente dito dela difere na medida em que, segundo ele, o princípio universal de vida e de inteligência é o Deus. Então aqui Kardec, desculpem, né, difere essa doutrina do todo universal do materialismo e também aqui de uma outra doutrina que é o panteísmo. Então, que diferentemente, né, dessa ideia de que a gente venha desse todo universal, aqui no panteísmo, o princípio universal da vida e inteligência é o próprio Deus. Então, nós seríamos todos partículas de Deus. Então, Deus, nessa teoria panteísta, é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, de que são as moléculas e os elementos constitutivos. Em outras palavras, Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é ele mesmo Deus. Então, aqui parece que ficou um pouquinho confuso para o nosso entendimento, né? Mas Kardec vai elucidando conforme ele escreve. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto, segundo a teoria panteísta. Porque todos seríamos, né? Deus está em tudo, tudo é Deus, Deus é o conjunto de todas as inteligências. Então, imagina as nossas inteligências formando Deus. Também não é plausível, né? Então, o universo, segundo essa teoria, é uma imensa república sem chefe. Ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. Imagina se assim fosse, como é que nós explicamos a perfeição que é o mundo que nós habitamos? E as leis naturais, as leis físicas, né? Se nós somos criaturas imperfeitas e nos equipararíamos então a Deus. A esse sistema podemos opor numerosas objeções, das quais são essas as principais. A divindade não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, perguntamos-nos como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e que tem a necessidade de progredir? Então, nós estaríamos negando a perfeição de Deus e dizendo, segundo essa teoria panteísta, que Deus também precisa evoluir, que ele não é perfeito. Cada parte estando submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir. Se ele progride incessantemente, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. E nós sabemos, pela doutrina espírita, que Deus é absolutamente perfeito. Que ele é o Criador, a sua obra é perfeita, ele é uma inteligência absoluta e perfeita, assim como as suas leis. Então, Deus não é algo que evoluiu como nós, espíritos. Deus é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Como um ser imperfeito formado de vontades e de ideias tão divergentes pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Porque se essas leis sempre existiram, porque Deus é eterno,
Se ele evoluiu algum dia, né? Se ele não foi perfeito algum dia, como ele criou essas leis perfeitas, sendo alguém perfeito? Não se justifica racionalmente essa teoria, né? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza, como pode ser então que elas murmurem sem cessar contra essas leis, que seriam, no caso da teoria panteísta, obras suas? Se somos, né, partículas de Deus, somos assim responsáveis por essas leis, né, como a divindade, nós estaríamos sempre jogando contra as nossas próprias leis. Também não é racionalmente aceitável isso, né? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato a desmente, é porque ela não encerra a verdade absoluta. E a doutrina espírita, ela nos faz, né, vivenciar a fé raciocinada, a análise dos fatos, a consultar a nossa inteligência, os conhecimentos que nós temos. E usar disso para refutar todas as teorias que vão contra. Porque a doutrina também é ciência, filosofia, além de religião. Então, ela faz questão que nós pensemos, que nós raciocinemos, que nós sejamos guiados pela fé, cuja razão dá suporte. Então, do ponto de vista moral, as consequências dessa concepção panteísta, né, são igualmente ilógicas. Primeiro, para as almas, porquanto, como no sistema precedente, representa a absorção num todo e a perda da individualidade, mais uma vez, né? Se admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não teria mais a vontade única. É um aglomerado de incontáveis vontades divergentes. Então, imagina, né, se nós já vivenciamos algo que nós achamos caótico, imagina nessa condição. Sem leis, né, iguais para todos, e únicas, e perfeitas. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior. Ela não incorre, por conseguinte, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, uma vez que é senhora e soberana. Então, não é uma lei né, uma teoria que nos estimula o progresso, ao melhoramento íntimo, ao desabrochar das virtudes, a contenção dos maus instintos, dos maus sentimentos. Ela não nos levaria ao progresso moral, sobretudo. Além do fato de que tais sistemas não satisfazem nem a razão nem as aspirações do homem. Deparamo-nos, como se vê, com dificuldades intransponíveis, porque tais sistemas são incapazes de resolver todas as questões que levantam. O homem tem, portanto, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Então, aqui Kardec, né, diz que nós temos essas 3 opções a fazer. O nada, que é o materialismo, que nós vimos que, se nós raciocinarmos a respeito, não está de acordo com a justiça divina. A absorção do todo, né, ou essa doutrina panteísta, que se difere um pouco, mas que também não fomenta a nossa individualidade, nossas conquistas. Ou aquela, né, onde a individualidade da alma, antes e depois da morte, permanece. Onde as nossas conquistas, tanto intelectuais quanto morais, sobrevivem à morte do nosso corpo e seguem conosco durante todo o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, é para essa última crença que a lógica nos conduz, inevitavelmente. É aquela também que tem estabelecido a base de todas as religiões, desde que o mundo existe. A individualidade da alma pós a morte. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos conduz também à consequência de que o destino de cada alma depende de suas qualidades pessoais.
porquanto seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que a alma do sábio e a do homem de bem. Segundo a justiça, cada alma deve ter a responsabilidade de seus atos, mas para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, teremos o fatalismo, e com o fatalismo não pode haver responsabilidade. E a bondade divina, o seu imenso amor, nos criou simples, ignorantes, para que no processo das múltiplas existências, de encarnação em encarnação, nós fôssemos construindo a nossa individualidade através do nosso poder de escolha, que é compatível com a nossa evolução intelecto-moral. Então, quis Deus, imensamente bom, justo e amoroso, que nós colhêssemos os louros das nossas boas escolhas, das nossas boas atitudes, que nós construíssemos a nossa felicidade, que nós experienciássemos progressivamente a vivência do amor, que um dia conheceremos tão absolutamente, quanto aqueles espíritos puros, os espíritos crísticos que conquistaram todas as virtudes e estão em comunhão com Deus a serviço total da sua obra. Assim como nós também estamos proporcionalmente ao nosso desenvolvimento, Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do estado feliz ou infeliz das almas após a morte. Em outras palavras, dos castigos e dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e inferno, como é o caso da doutrina católica, ou de outras doutrinas também, de ordem cristã, que encontramos em toda parte. Aquilo em que diferenciam essencialmente, no entanto, é sobre a natureza desses castigos e desses gozos, e principalmente sobre as condições que podem determinar uns e outros. Daí surgiram os pontos de fé contraditórios, que deram origem aos diferentes cultos, e surgiram também os deveres particulares impostos por cada um deles para honrar a Deus e por esse meio alcançar o céu e evitar o inferno, segundo as doutrinas dogmáticas, onde nós teríamos somente essa existência para conquistar céu ou inferno, dependendo das nossas ações no bem ou não. O que também acaba sendo incompatível com a misericórdia divina. Todas as religiões precisaram, em sua origem, alinhar-se com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Então, um dia isso fez sentido e fez-se necessário, a crença no céu e no inferno. Esses ainda muito ligados às coisas materiais, para entender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram com que a maior parte dos deveres religiosos consistisse no cumprimento de ritos exteriores. Durante um tempo, tais ritos bastaram à sua razão. Mais tarde, em se iluminando, seus espíritos sentiram o vazio que seguia no rastro desses ritos, de tal modo que, caso a religião não o preenchesse, abandonavam-na, tornando-se filósofos, indo ao encontro de uma doutrina que satisfizesse mais a sua inteligência, as suas possibilidades já de compreensão da vida. Então, chegou-se um tempo em que céu e inferno e apenas rituais, de cumprimento para se chegar a esse céu ou a esse inferno, como uma pena, ou como um gozo eterno, não fizeram mais sentido. E isso acabou afastando muitas pessoas da religiosidade, da religação com Deus, com o divino, com a sua sabedoria, levando as pessoas a uma vida ainda mais material, mais sensual, mais hedonista, mais egoísta, pensando única e exclusivamente no seu bem, no seu prazer imediato enquanto espírito encarnado, e não enquanto espírito imortal.
Então, se a religião apropriada no começo aos conhecimentos limitados dos homens tivesse sempre acompanhado o movimento evolutivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer faz a natureza do homem, e ele crerá se lhe for dado um alimento espiritual, em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Então, nós temos a necessidade, sim, de crer na individualidade da alma, mas que nos sejam dados motivos para crer ou razões para crer que estejam de acordo com a nossa compreensão já intelectual, com o nosso poder de raciocínio e de visão de mundo. Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Nós queremos saber, né? Se lhe é mostrado um objetivo que não responde nem às suas aspirações e nem à ideia que ele faz de Deus, aquele ser bom e perfeito, nem aos dados concretos que lhe fornece a ciência, e se ainda não lhe são impostas para atingir tais objetivos e condições que a sua razão indica ser inúteis, ele repudiará o todo. Né? Não serve para minha razão, então eu não creio mais na imortalidade, eu não creio mais na sobrevivência da alma enquanto indivíduo imortal. Eu prefiro acreditar e viver como se não houvesse o amanhã. Então, o materialismo e o panteísmo ainda vão lhe parecer mais racionais, porque nele se discute e se raciocina, do que, né, muitas vezes, essa ideia de céu e inferno. Raciocina-se em falso a verdade, mas ele prefere antes raciocinar em falso a não raciocinar de modo algum. Que se apresente ao homem, porém, um futuro em condições lógicas, digno em todos os pontos da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio ele pressente em seu foro íntimo e que somente havia aceitado por falta de algo melhor. O Espiritismo oferece mais, pois que é acolhido com presteza por todos aqueles que a incerteza aflitiva da dúvida atormenta, e que não encontram o que procuram nem nas crenças, nem nas filosofias comuns. O Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a confirmação dos fatos, e é por isso que tem sido combatido inutilmente. Por mais que as pessoas neguem, né, os postulados espíritas, o Espiritismo ele vai se expandindo gradativamente. Por quê? Porque ela é a grande religião da humanidade. Não que todo mundo um dia vai ser espírita, mas ele é o grande elo que vai nos reunir a Deus pela fé raciocinada, pelos argumentos que o Espiritismo nos traz, que fazem nós compreendermos e darmos um motivo para a nossa existência, que não é só os prazeres do materialismo, que tudo tem um objetivo no porvir. E que ser bom, ser justo, ser amoroso, ser caridoso tem sim uma compensação futura. Não é em vão que nós sacrificamos os prazeres terrenos em prol dos prazeres do espírito. O homem tem instintivamente a crença no futuro, porém não possuindo até hoje nenhuma base incontroversa para defini-lo, sua imaginação concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade das crenças. Como não existe uma certeza, uma fé raciocinada, cada um inventou alguma coisa diferente aí para acreditar. E a concepção espírita acerca do futuro, não sendo uma obra da imaginação concebida, mais ou menos engenhosamente, mas o resultado da observação de fatos materiais que hoje ocorrem sob nossas vistas, reunirá, como já o fez hoje, as opiniões divergentes ou vacilantes, promovendo então aos poucos e pela força dos fatos a unidade de crença nesse ponto, crença não mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. Então, a tendência é que quanto mais intelectualmente nós nos desenvolvamos, quanto mais a ciência consegue penetrar no mundo invisível, né? No mundo
da eletricidade, do eletromagnetismo, das ondas invisíveis, quanto mais nós conseguimos nos aproximar, então, da filosofia espírita, porque começamos a compreender que, embora não possamos ver, não significa que as coisas não existam. Então, a unificação no que diz respeito ao destino futuro das almas será o ponto inicial de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo imenso de início em direção à tolerância religiosa e, mais tarde, em direção, então, à fusão. E a doutrina espírita, então, com seus conceitos, é que vai nos proporcionar, através da nossa inteligência, do nosso desenvolvimento, da nossa fé raciocinada, esse ponto de ligação que, convergindo então com as descobertas científicas, nos levarão a esta crença, né, da existência de Deus como fonte criadora perfeita de todas as coisas, que hoje nós reconhecemos já pelo que vemos da perfeição da sua obra, da imortalidade da alma, que é um outro pilar básico da doutrina espírita. Somos espíritos imortais, existimos já há muitos milênios, né, encarnando e reencarnando nos lugares que são necessários para o desenvolvimento das virtudes que ainda nos faltam, que encarnamos nos lugares necessários às nossas expiações, às nossas quitações de débitos, em relação a essa justiça perfeita, que é a justiça divina, que muitos são os mundos habitáveis também de acordo com a nossa evolução espiritual, que todos os mundos progridem, assim como progride individualmente cada espírito que é criação de Deus, e que nós podemos nos comunicar uns com os outros através do pensamento, que é o nosso grande veículo de unificação de todas as almas por todo o universo. Então, essa é a reflexão que Kardec faz nesse capítulo, o futuro e o nada, que nos leva, então, a compreender a misericórdia divina por todos esses pilares que a doutrina nos traz, sobretudo pela necessidade que temos de nos tornarmos bons, para que tenhamos um futuro melhor, porque somos individualidades e tudo que conquistamos, tudo que o nosso espírito realiza e conquista, seguirá conosco, independente de estarmos encarnados ou não. Então, essa é a reflexão do capítulo de hoje, que é um capítulo extenso. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês. Vamos continuar estudando para cada vez compreender melhor, né? E encerro agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estar com vocês do Centro Espírita Asilo da Gama. Muito obrigada. Nós que agradecemos o seu carinho e sua atenção. Sempre quando nós os convidando, né, você nos atende. Assim, né, convido a todos a fechar os olhos, erguer o coração em direção ao Cristo e agradecermos por esses momentos que passamos juntos, acordados, Senhor, humildemente, a esse momento, os corações chorados e perturbados, a todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que estão em busca de algo melhor e muitas vezes não entendendo como caminhar, como se dirigir. Agradecemos a Zilda Gama, diretora e mentora dessa casa, e a todos os companheiros que aqui estão. Muito obrigado, hoje e sempre.
Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Verúcia, pelo carinho e atenção. Até a próxima Eu agradeço o oportunidade. convite, Johanna. Obrigada.